Então tá bom, vamos lá no código do Visual Studio de novo, fazer a continuação aqui, a partir onde nós paramos. Legal, então o que nós já temos aqui é essa leitura dos dados de entrada que nós passamos. Agora nós precisamos definir isso daqui. Qual que é o instante de início e qual que é o instante de fim de cada tarefa em cada máquina. Tem algumas maneiras que nós podemos estruturar isso. Eu vou abrir aqui um outro Excel paralelo para que a gente possa pensar em algumas coisas. Então eu tenho lá hoje aqui essas 4 tarefas, né? Então eu tenho lá tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4. E tem aqui qual que é a máquina 1, máquina 2 e máquina 3. E nós passamos aqui uma matriz que tem os tempos de processamento de cada uma delas. Agora, na maneira como nós fizemos ali, nós temos que ter uma estrutura, nós temos que ter um retorno que envolva um instante de início e um instante de fim. Então, eu posso colocar aqui como início, fim, e aqui quais eram aqueles nossos tempos de processamento. Uma maneira simples de pensar em fazer isso é, no lugar de retornar uma matriz que tem aqui número de máquinas, de colunas, que tenha um número de colunas que seja 2 vezes o número de máquinas. De maneira que ficaria isso basicamente assim em termos de visualização, que tivéssemos essas colunas aqui representando a parte de fim, e isso daqui que representasse a parte de início. Essa é uma representação possível de fazermos, né? Então, como se fosse isso daqui uma matriz, e isso daqui uma outra matriz entrada na mesma, né? Nós temos aqui uma matriz de 6 colunas que estaria dividida aqui nesses 2 blocos. Poderia pensar em fazer uma outra estrutura. A gente poderia criar uma nova classe, uma nova structure para fazer isso. Então, as possibilidades são diversas. Eu vou fazer aqui com vocês uma maneira que é a mais simples, não digo em termos de código ou essa complexidade, mas de que menos recursos nós precisamos saber sobre a linguagem de programação em si, que é fazer dessa maneira. Nós temos aqui o primeiro bloco de colunas que representa o instante de início e o último bloco de colunas que representa o instante de fim. Se fosse trazer para cá aqueles tempos ali que nós temos, né? 5, 4, 7, 2, 1, 8, 4, 7, 2, 1, 8. E eu vou pegar aqui de novo aqueles tempos 9, 3, 6, 2, 7, 4. 9, 3, 6, 2, 7, 4. E nós temos ainda, auxiliar a isso aqui tudo, aqueles zeros que são os instantes que cada uma das máquinas estava livre. Vou deixar isso aqui com uma cor diferente, só para separar que isso aqui é um retorno daquele nosso método e que isso daqui se refere a quais eram aqueles dados iniciais passados para o nosso problema. Pessoal, pensar o seguinte, dada essa lógica daqui, quando nós vamos preencher, a primeira tarefa, na primeira máquina, ela consegue começar já no instante zero, correto? Né? Porque no instante zero que está livre. Então eu vou colocar assim, que essa máquina, essa tarefa 1 começa na máquina 1 nesse instante zero, que é o instante em que a máquina já estava livre. E o instante de término dessa tarefa 1 na máquina 1 é o instante de início mais esse tempo de processamento da tarefa na máquina. Tranquilo aqui? Sim. Só para a tarefa 1,
começar na máquina 2, ela pode começar assim que essa mesma tarefa termina na máquina 1, correto? Ou não? Sim. Sim. Só que se essa máquina 2 só tivesse livre no instante 15? Aí só ia começar no 15. No 15. Então, isso daqui é o máximo entre esse instante dela ficar aqui livre, certo? E o instante da máquina estar disponível. Ok? Qual que é o instante de fim do processamento da tarefa 2 na máquina 2? É aquele instante em que a tarefa começou a ser processada, mais o tempo de processamento. Essa lógica de que sempre o instante de fim é igual ao início mais o tempo de processamento, ela vai se repetir em todos os casos, né? Vai ter sempre isso daqui, que o instante de fim é quando ela começou a ser processada, mais o tempo que ela demorou. A regra para saber em qual instante começa, que é referente a quando que ficou livre na máquina anterior, ou quando que a máquina estará livre, está sempre associada aqui com o início, essa regra. Mesma coisa, quando que essa tarefa 1 consegue começar na máquina 3? Ela vai conseguir começar no máximo entre o instante que a máquina que a tarefa, aqui, né, lá da máquina estar livre, né, e a tarefa ter terminado na máquina anterior. Aqui é a mesma coisa, é o máximo entre essa tarefa ter terminado na máquina anterior e essa máquina atual aqui estar livre. Tranquilo isso daqui? Esse primeiro procedimento? Sim. Agora vamos pensar o seguinte. Uma vez que nós alocamos a primeira tarefa, essa primeira tarefa, ela acabou modificando quais são os instantes que as máquinas estão livres. Essa primeira máquina, ela só estará livre para a segunda tarefa lá no instante 5. A segunda máquina só estará livre para a segunda tarefa no instante 9. E a terceira máquina só estará livre para a segunda tarefa lá no instante 16. Então, qual que é a regra que nós vamos ter aqui? Quando que essa tarefa 2 consegue iniciar na máquina 1? Ela vai conseguir iniciar na máquina 1. Também vai ser o máximo do tempo de término da outra tarefa e o máximo do tempo de término da outra tarefa e o início da própria tarefa, acho. Então vamos fazer assim. Vou fazer primeiro aqui, para aproveitar essa lógica, o que envolve aqui a tarefa 2 na máquina 2, tá? Que vai ser exatamente o que você colocou. Isso aqui vai ser o máximo entre a máquina 2 estar livre, né? Certo? Isso. E essa tarefa ter terminado a sua operação na máquina anterior. Ok? Beleza? Acho que... sim. Agora, quando a gente vai colocar na primeira máquina, ela sempre consegue iniciar já no instante em que a máquina está disponível. Porque a gente parte do pressuposto que todas as tarefas estão prontas para começar a qualquer momento. Então, para que essa primeira tarefa, para que a segunda tarefa ocorra, que ela comece, na máquina 1, basta que a máquina 1 esteja livre. Aí, para ela acontecer na máquina 2, ela vai depender de duas coisas. Qual que foi o instante que ela terminou a tarefa na máquina, que ela terminou o processamento na máquina 1, e qual que é o instante que a máquina 2 está livre. E a mesma coisa vai acontecer
para o instante que ela vai começar na máquina 3, que vai ser o máximo entre o... Só que aqui eu fiz seguinte. Aqui no Excel não vai dar tão bem porque eu estou atualizando em cima dos valores, tá? Mas a ideia que a gente tem que ter é essa. A gente tem como se fosse um relógio que vai contando quais são esses instantes que as máquinas vão ficando livres. Então, aqui nesse caso, o que nós vamos ter lá? Que o máximo, ela vai poder começar, a tarefa 2 vai poder começar na máquina 3, no máximo, entre ela ter terminado na máquina 2 e a máquina 3 estar livre. Isso aqui define lá um instante que ela pode começar. Tarefa 3. Consegue começar na máquina 1 no instante em que a máquina 1 está livre. Mas agora, qual que é o instante que a máquina 1 estará livre? Lá no 7. Da mesma forma, nós temos que a máquina 2 é lá no 10, que está livre, e a máquina 3 no 24. Ok? E esse mesmo procedimento nós poderíamos ir seguindo. Tranquilo isso daqui? Essa lógica? Então vamos lá para o nosso código no Visual Studio. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais em cima. Só o que eu vou criar aqui? Eu vou criar um vetor chamado instante liberação máquinas. Onde esse vetor instante liberação máquinas, o objetivo dele é fazer aquela atualização que estava fazendo na linha a linha nas partes das colunas esquerdas daquela planilha do Excel. Isso daqui vai ter um tamanho que é de nosso número de máquinas. No início, todas elas começam, todas as posições desse vetor começam lá com o valor original de instante iniciais das máquinas. Então, enquanto J for menor do que o número de máquinas, vai fazer lá um J mais. E vai dizer que instante de liberação das máquinas na posição J é igual a instantes iniciais das máquinas na posição J. Estamos simplesmente inicializando lá com os valores. Essa nossa matriz retorno é o que no Excel aparecia como sendo essa matriz daqui. Então o que ela vai ter de linhas? O número de linhas delas vai ser o número de tarefas. E o número de colunas será 2 vezes o nosso número de máquinas. Então vamos trabalhar aqui dessa mesma forma. Vou colocar lá que essa nossa matriz retorno tem como linha número de tarefas e como número de colunas 2 vezes o nosso número de máquinas. E agora o nosso objetivo é fazer a mágica acontecer ao longo dessas nossas próximas linhas de código. O que vai precisar fazer aqui é definir cada uma das tarefas, quais são esses instantes. Vou fazer aqui, para int i igual a 0 até i menor do que número de tarefas, a gente faz um i mais. O que nós precisamos aqui, pessoal, relembrando a maneira como era do Excel? Em qual instante que a tarefa i ela tem um início na primeira máquina? O que esse C8 aqui representava? O instante que a máquina 1 estava livre. O que o C9 representava? O instante que a máquina 1 está livre, depois que as tarefas da máquina 2, a tarefa 1 foi alocada. O que representaria aqui na sequência que a gente precisaria pegar o C10? Representa lá o instante
que a máquina 1 está livre depois que as tarefas 1 e 2 foram alocadas. E assim por diante. De forma que aqui, vê se vocês concordam com isso que eu vou pôr aqui. Nós vamos ter assim, que essa matriz retorno, na posição I, coluna 0, ela vai ser igual ao instante de liberação da máquina na posição 0, que aqui a gente está falando sempre da máquina 0. Na máquina 1, né, que aqui no caso, pela representação do C# vai aparecer como sendo a coluna 0. E daí nós temos que fazer a alocação desses tempos de início para as outras máquinas. E eu vou colocar aqui um for int j igual a 1, enquanto j for menor do que número máquinas, fazer um j mais. Pessoal, então matriz retorno, linha I, coluna 0, está representando para nós qual que é o instante que a tarefa I tem início de processamento na primeira máquina. Em qual lugar ficaria da matriz retorno armazenado o instante de fim de processamento da tarefa I na máquina 0? Você pode pegar como lembrança isso daqui. Ó, aqui está lá o que seria o nosso da tarefa 1, né? Máquina 1, aqui está aqui na coluna 0. E o fim aparece aqui 3 colunas depois. Se nós tivéssemos no lugar de 3 máquinas, 4 máquinas, quantas colunas depois que apareceria essa célula aqui que se refere ao fim do processamento? Apareceria lá, né? 4 colunas depois. Sempre o número de máquinas depois. Então vai ter assim que matriz retorno na posição I mais número de máquinas. Isso aqui se refere ao nosso fim do processamento. Isso daqui é igual a matriz retorno na I,0, que é aquele nosso instante de início do processamento, mais aquela matriz tempos de processamento na linha I, coluna J. Matriz retorno na... Isso daqui, coluna... Desculpa, aqui eu fiz besteira. Aqui é na linha I, coluna 0, mais número máquinas, tá? Certo? Né? Porque continua sendo a tarefa I a qual nós estamos nos referindo aqui. Beleza essa parte daqui? Pessoal, isso é a mesma coisa que no Excel nós preenchemos essa célula e essa célula. Depois essa daqui e essa. Nós pegávamos para o preenchimento desse instante de início quando que a máquina estava liberada, e esse instante aqui de fim é o instante do início mais o tempo de processamento, né? Lá, o início mais o tempo de processamento. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Só uma vez que nós alocamos essa tarefa I ali na primeira máquina, o novo instante de liberação dela agora será matriz retorno na linha I, e aqui de maneira que colocar até redundante, 0 mais número máquinas. Vou fazer que está deslocando essas colunas para a direita a partir da coluna 0. Isso daqui, essa liberação de máquinas é
0, porque é a primeira máquina nossa. Isso daqui é o equivalente a fazer essa alocação que nós fizemos aqui. Nós pegamos lá que o novo instante de liberação da máquina 1 era aquele instante que a primeira tarefa tinha terminado o processamento na máquina 1. Agora, qual que é a regra que nós utilizamos para o preenchimento em todas as demais máquinas aqui? Envolvia qual que era o máximo entre esses dois valores, certo? O máximo entre a liberação da máquina e o fim do processamento na máquina anterior. O que a gente pode fazer aqui? Para não ter que ficar fazendo uns if cada vez para o máximo, a gente pode criar aqui uma função que eu vou chamar lá de máximo, que tem um retorno que é do tipo inteiro, que ela recebe dois valores. Recebe o int A e o int B. Isso daqui, vou colocar lá que tem um int max, e esse max é o seguinte: se A maior do que B, até vou abrir redundante aqui o colchete, a gente vai colocar que max é igual a A. E a gente pode fazer aqui até originalmente que max é igual a B. O que isso aqui vai acontecer? Imagine que isso aqui retorna no final lá, claro, ainda lá um return máximo. Supor que o nosso A vale 5 e o B vale 7. Max vai assumir o valor 7. 5 não é maior do que 7, não entra aqui e retorna o 7. Se A for 7 e B for 5, max vai assumir 5. Se o A é maior do que B, então se o 7 é maior do que 5, entrou aqui, max recebe 7, retorna aqui o 7. Então aqui retorna qual que é o máximo entre dois valores, essa nossa função. Então a gente vai dizer aqui o seguinte: matriz retorno na linha I, que é a tarefa I, coluna J, que é a máquina J, ele é o máximo entre dois instantes. Relembrando lá como nós tínhamos no Excel, é o máximo entre o instante que essa tarefa ficou pronta na máquina anterior e o instante no qual a máquina está liberada. Então, isso daqui vai ser lá. Deixa eu mexer aqui um pouquinho para aumentar um pouco esse nosso espaço de tela. O que a gente vai ter? Matriz retorno na linha I. Qual coluna que a gente vai pegar aqui? Isso aqui eu vou pôr o seguinte, ó. Número de máquinas mais J, e aqui colocar esse menos 1 para ver se é isso mesmo ou tem que fazer alguma adaptação. Eu vou só preencher aqui e a gente vai rodando o programa e adaptando essa parte, tá? Vou deixar aqui só como uma ideia e daí a gente já faz uma depuração aqui linha a linha que vai ficar um pouquinho mais fácil. E além disso, tem que observar qual que é o instante de liberação das máquinas na posição J. Tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal, com vocês agora nesse pedaço. Aqui, matriz tempo de processamento da I na 0. Tava um J ali, mas aqui está sempre falando da que a tarefa, que é a máquina 0. O que eu vou fazer? Lá no nosso botão teste, a gente faz a leitura do problema e eu vou colocar aqui para a gente executar também aquele comando
que é o calcula instante, início, fim de cada tarefa em cada máquina. Isso daqui tem que passar uma sequência, tá? Essa sequência que a gente vai passar vai definir da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, assim, que nós vamos ter um vetor de sequência, tá? Isso aqui é um vetor igual new int. Como é só para teste aqui, eu vou fazer ele já bem direcionado, como sendo 4, que são 4 tarefas que nós temos, e vou colocar assim. Primeiros testes nossos, tá? Que sequência na posição 0 é 0, sequência na posição 1 é igual a 1, sequência na posição 2 é igual a 2 e sequência na posição 3 é igual a 3. Né? Vamos fazer assim, pessoal, isso aqui de novo, é só para, a gente vai mexer bastante nisso daqui ainda, do que envolve de posições, de índices, mas só para a gente conseguir fazer algum teste. Então recebe essa sequência e esse procedimento aqui, ele retorna um inteiro. Então eu vou colocar assim, que tem lá um int, eu vou até colocar um nome AAA. Posso só ver o que ele deu aqui. Opa. Pessoal, tá todo mundo aí ainda, certinho? Sim. Ah, sim, então tá bom. Acho que como tinha ficado aqui, eu fiquei um tempinho sem ouvir barulho, eu falei, ué, será que caiu a conexão? Mas tudo mundo aí. Só então é o seguinte, ó, o que nós temos aqui? Criei esse objeto AAA, que é uma matriz de inteiros, que vai receber esse retorno. E eu vou colocar para parar aqui e a gente vai executar isso daqui de uma maneira bem passo a passo, vai ter que fazer diversas adaptações lá naquele código. Tá? Então o que nós temos aqui? Essa sequência das nossas tarefas. Tá? Que ela está na sequência padrão. O 0, 1, 2, 3, mas tem que lembrar que essa sequência pode ser qualquer uma informada por nós. Então eu vou executar isso daqui linha a linha, tá? Então aqui com o F11, que faz essa execução linha a linha, e a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Então, primeira parte, como todas as máquinas estão lá com os instantes de liberação iniciais como 0, nós vamos ter aqui que esse nosso instante de liberação também está lá tudo zerado. Chegamos aqui e dimensionamos essa nossa matriz de retorno. Tranquilo até aqui? Sim. E agora que vem aqui, pessoal, diversas mudanças que a gente vai fazer. Como está essa aqui, i igual a 0 até número de tarefas, e nós estamos preenchendo nessa sequência que aparece, usando aqui esse índice i, nós estamos considerando que a nossa sequência de tarefas é sempre a sequência 0, 1, 2, 3, que são aquelas nossas tarefas originais de 1 até 4. Só que essa sequência pode ser qualquer ordem, né? A gente não sabe qual que ela é. Particularmente, quando a gente tem o mesmo exemplo, igual eu coloquei ali, que a sequência é 0, 1, 2, 3, isso aqui vai funcionar exatamente como está. Mas, caso a sequência seja outra, deixará de funcionar. Então, o que a gente vai fazer aqui é definir o seguinte. A gente vai ter uma variável que eu vou chamar de tarefa atual. Onde o que essa tarefa atual vai representar? Quando está fazendo essa variação das tarefas, a tarefa atual ela será a sequência
na posição I. Então, se a nossa sequência original é lá aquele 0, 1, 2, 3, a gente vai ter que as tarefas atuais serão 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Se por acaso nossa sequência for 3, 2, 1, 0, a nossa primeira tarefa a ser sequenciada é a tarefa 3. E o que isso traz de mudança? Se nós voltarmos aqui no Excel, esse sequenciamento nós fizemos baseando que primeiro faríamos a tarefa 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Qual que seria a diferença se nós fizéssemos primeiro a tarefa 3, ela fosse a primeira da sequência? No lugar de começar aqui pela linha da tarefa 1, a gente começaria pela linha da tarefa 3, certo? Se depois da tarefa 3 fosse a tarefa 4, a segunda linha que a gente ia fazer seria a linha da tarefa 4. Por isso, aqui no código, onde nós temos esse I, o que fica mais correto nós colocarmos é sempre qual que é a tarefa atual. E daí nós podemos trocar aquela sequência sem qualquer problema, pode fazer aquela troca na sequência, mas o cálculo vai estar sempre atualizado e correto. Então toda essa parte que nós tínhamos aqui, que a gente colocava o I, vai ficar muito melhor nós colocarmos como sendo tarefa atual. Na verdade, não só muito melhor, mas é o que ficará também correto para quando tivermos uma sequência de tarefas que seja diferente dessa sequência trivial de colocar 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, quando tivermos 6 tarefas e assim por diante. E agora, com isso daqui, a gente vai fazer aqui um passo linha a linha do que está acontecendo no nosso código. Então vou lá, novamente, com F11, a gente está pegando, tarefa atual, ela vale 0, porque o nosso sequência está lá como sendo 0, 1, 2, 3. Né? Então, a primeira tarefa aqui é o 0. Mas se aqui na sequência, na posição 0, nós tivéssemos o valor 2, tarefa atual receberia 2 e nós preencheríamos tudo referente a essa tarefa 2 aqui por primeiro. Beleza? Entendido bem essa parte de trabalhar com a sequência e daí pegar sempre que tarefa atual é a sequência na posição I? Sim. Tá? Alguém tem alguma dúvida aqui ainda nesse ponto? Então vamos adiante. O que vai colocar aqui? Ó? Então ele está dizendo lá que matriz retorno na posição 0, 0 vai receber esse instante de liberação de máquina na posição 0, que é 0. Vai dizer que a matriz retorno na tarefa atual, ou seja, na linha da tarefa, na coluna 0 mais número máquinas, vai receber, opa, e aqui também tem que atualizar para a tarefa atual, né? Vai receber qual que é aquele, o instante de fim será qual que é o instante do início, mais o tempo de processamento da tarefa ali na máquina 0. Então, se nós atualizarmos isso daqui, olha lá como está a matriz retorno. Apareceu esse 5. Por que apareceu esse valor aqui de 5? Se nós olharmos lá pelo bloco de notas, o tempo dessa primeira tarefa na máquina 1 é 5. Então, ela terminará no instante 5, uma vez que se iniciou no instante 0. E o instante de liberação de máquinas, agora a máquina 0 vai ficar livre só no instante 5. Quando vamos tentar sequenciar a próxima tarefa, ela só poderá ter início a partir do instante 5. Beleza, agora nós estamos aqui para realizar a alocação dessa mesma tarefa atual para as outras máquinas. E nós vamos ter que verificar aqui o seguinte. Olha lá, tarefa atual, que é essa tarefa 0,
matriz, quando a gente coloca aqui essa parte da coluna J, né, que é aqui valendo 1, é qual que é o nosso instante de início do processamento. Ele vai ser o máximo entre matriz retorno, tarefa atual, aqui na linha. O que essa coluna aqui está dizendo? Ó? Número de máquinas, 3. Mais esse J aqui, que é 1, 4, menos esse 1, 3. Então, essa conta aqui dando 3, o que nós temos lá na matriz retorno, na linha tarefa atual, coluna 3? Esse valor aqui de 5, que representa qual que é o instante que essa tarefa ficou livre na máquina anterior. A gente vai comparar esse instante que a tarefa atual ficou livre na máquina anterior com o instante em que essa máquina que nós vamos alocar, agora nós estamos aqui ó, lá na máquina, o J vale 1, que é esse instante aqui 0. Né? Então, por mais que a máquina esteja livre no instante 0, a nossa tarefa ela só libera-se na máquina anterior no instante 5. E uma vez que nós temos isso daqui, para preencher qual que é o instante de início da tarefa, nós vamos ter que preencher também essa tarefa na máquina J, qual que é o instante de término dela. E vai seguir aqui a mesma lógica. Vai ser daí tarefa atual, linha tarefa atual, na coluna J mais número máquinas. Né? Isso aqui refere-se a qual que é o instante final. Isso daqui é igual a matriz retorno na linha tarefa atual, coluna número máquina, para coluna J, desculpa, coluna J, que é esse nosso instante de início, mais o tempo de processamento dessa tarefa atual na máquina J. Então, isso daqui vai preencher qual que é o nosso instante de fim de processamento. Então, tem aqui qual que é o instante do início, qual que é o instante de fim. Repare a lógica que nós tínhamos anteriormente. Instante de início, instante de fim, e daí meximos aqui no instante de liberação. A mesma coisa nós precisamos fazer aqui, que o instante de liberação das máquinas da máquina J será qual? O que a gente preenche aqui? É a matriz retorno, tarefa atual, na coluna J, mais número de máquinas, que significa qual que é o instante que aquela tarefa que nós estamos alocando nessa máquina liberará a máquina. Então, olha aqui na sequência agora o que vai acontecer. Então, matriz retorno está só nesse formato. Agora a gente vai colocar lá, para executar aqui até o máximo. Deixa eu pular um pouquinho. Matriz retorno preencheu aqui esse 5 também. O 5 representa um instante que essa tarefa 0 iniciou o processamento na máquina 1. Em qual instante que essa tarefa 0 terminará o processamento na máquina 1, que é a nossa segunda máquina original? Se nós pegarmos lá pela nossa anotação no bloco de notas, demora 4 unidades de tempo. Então, o que isso aqui vai acabar acarretando é que vai liberar lá essa máquina 2, né, que é a nossa máquina aqui atual a ser alocada, ou a máquina 1 dentro do C#, a máquina 2 original, lá no instante 9. E esse instante de liberação dessa máquina, que é a máquina 1, fica lá como sendo no instante 9. A mesma coisa vai acontecer quando nós temos para a máquina 3. Então a gente vai ter lá
que começa-se na máquina 3 no instante 9 e vai terminar no instante de início mais o tempo de processamento. Tá? Só um pouquinho. Vou desligar aqui um despertador. Voltando aqui. E daí depois nós temos que atualizar aqui qual que é esse instante em que a máquina ficará liberada. E esse procedimento aqui a gente vai realizar aí de forma interativa para cada uma das tarefas. Pegar aqui e adiantar isso até chegar nessa parte de matriz retorno, para a gente ver o que está preenchido aqui no final dessas contas. Então aqui vai ter preenchido lá esse 5, 9, 5, 9, 0, 5, 9, 5, 9, 16, 5, 9, 16, 7, 10, 24 e assim por diante. Vamos fazer uma comparação aqui no Excel. Vou voltar aqui várias células que nós tínhamos apagados e fazer aqui de forma bem manual. Ó, essa tarefa 3 na máquina 1, ela só vai poder começar lá no instante 7, que é quando a máquina está livre. Então aqui fica como 7. A mesma tarefa 3 na máquina 2, essa tarefa 3, ela termina a máquina 1 no instante 16 e a máquina 2 estará livre lá no instante 10. Então ela pode começar aqui no instante 16. Terminará a máquina 2 no instante 19 e a máquina 3 só está livre lá no instante 24, porque essa tarefa anterior liberou só no 24. Então aqui pode ser somente no 24. Por último, essa tarefa 4 começa a ser realizada aqui na máquina 1 no instante 16, que é quando a máquina 1 fica livre. Aí tem o processamento, fica livre só no 18 e a tarefa anterior só libera a máquina 2 no 19, então aqui só pode começar no 19. E por fim, fica pronto na máquina 2 no 26, mas a tarefa anterior só libera a máquina 3 no 30. Isso daqui só pode ser no 30. Então vamos verificar se é isso que está saindo ali na nossa matriz retorno. Então vou tentar colocar aqui, tá? Aqui um pouquinho mais para o lado para a gente conseguir enxergar. Beleza, acho que agora coube ali inteiro. Então veja lá, pessoal. 059, 59, 16. Igualzinho está a nossa primeira linha. 5, 9, 16, 7, 10, 24. Igual a nossa segunda linha. 7, 16, 24, 16, 19, 30. Igualzinho a nossa terceira linha. 16, 19, 30, 18, 26 e 34. Então, ou nós acertamos nos dois, ou nós erramos nos dois, né? Eu acredito que a gente tenha acertado aí nos dois, de maneira que esse procedimento aqui retorna qual que é esses nossos instantes de início e fim de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas. Com base nisso, se quisesse saber qual que é o make span, como que a gente identificaria aqui quem que é o make span nesse caso? É o último elemento da matriz de término, né? Esse aqui é o 34, que é o instante que a última tarefa termina na última máquina. Tá? Então, isso daqui está aí, esse nosso método aqui de conseguir identificar qual que são os instantes de início e fim de cada tarefa em cada máquina, ele está ok, ele está funcionando. E tem algumas maneiras que nós podemos trabalhar com isso daqui. Pode ter dessa maneira. Professor. Oi, claro. Gustavo. A gente poderia pensar também que o make span pode ser o maior tempo da matriz de término?
Pode. Porque se a gente fizer Pode. sequências diferentes, a gente não teria essa última posição aí como sendo maior. Mas pode considerar? Pode. Só que daí é o seguinte, ó, até bem colocado, vou fazer um outro exemplo aqui da seguinte maneira. Vamos ver como eu consigo resolver isso daí de maneira até um pouquinho mais fácil. Vamos supor que a nossa sequência fosse 2, 1, 3, 0, tá? Ok? Eu vou pegar e executar esse nosso caso aqui, tá bom? Fazer isso daqui e apertar lá o nosso botão de teste, tá lá. Nesse nosso AAA, saiu agora de maneira diferente. De fato, que se nós pegarmos esse 30, não necessariamente ele representa o make span, porque a tarefa 3 não é a nossa última tarefa da sequência. Agora, qual que é a nossa última tarefa da sequência? Essa tarefa 0, certo? Se a gente pegasse o seguinte, ó, vou colocar aqui como sendo uma variável inteira, até redundante essas maneiras aqui, mas para teste acho legal fazer dessa forma. Vou colocar que a nossa última tarefa é a sequência na posição 3, que é a nossa última posição. E colocasse aqui o seguinte, colocar até com messagebox.show, já que nós estamos aqui com o formulário, e mandasse retornar na tela seguinte coisa. AAA na linha última tarefa, tá? Coluna meu problema ponto número máquinas vezes 2 menos 1. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Isso aqui eu tenho que mandar para string. Ok? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Eu vou voltar o nosso cursor, tá? Última tarefa recebeu lá o 0, que é a última tarefa sequenciada por nós, que está lá na última posição da sequência. Então, as informações que nós temos na matriz AAA que aparecem na linha 0, elas são referentes à tarefa 0, que é aquela que é a última da sequência. Então, quando a gente pega aqui na linha última tarefa, a gente está pegando as informações dela. E lá nessa coluna, meu problema vezes número de máquina, meu problema no ponto número de máquinas, vezes 2 menos 1, isso aqui se refere àquela última coluna que nós temos aqui na matriz. Né? Se fosse a dimensão de 1 até n, aí não precisaria aqui do menos 1. Mas como o C# trabalha lá com de 0 até n menos 1, está tendo tem que fazer essa adaptação aqui dos valores. Então, isso daqui vai retornar o nosso make span, que, claro, é o maior valor que nós temos aqui nessa matriz inteira, né? Que é aquele instante. Por que ele acaba sendo o make span é o maior valor e vice-versa? Toda tarefa, ela termina depois que inicia. Então, nós temos sempre os instantes de términos maiores do que o maior de término é maior do que o maior início. A gente tem que ter isso por definição. E o make span é qual que é o instante de término da última tarefa, ou seja, aquela que demora mais tempo. Então a gente acaba tendo aqui esse mesmo resultado. E dessa forma, se colocar aqui, vai aparecer lá que 37 é esse nosso make span. Então é um procedimento um pouco mais rápido do que fazer ali encontrar qual que é o maior valor da matriz inteira. Mas funcionaria também encontrar qual que é o maior valor da matriz inteira. Beleza? Respondido ali a pergunta? Tudo certo, beleza. Tá? Obrigado. Obrigado. Respondi sim. Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui, pessoal, também é assim. A quem está fazendo ali com esses testes, né, que sabe-se exatamente que tem aqui essas 4 tarefas,
Mas ainda poderia fazer assim, que isso daqui é sequência.getLength na dimensão 0, que nós estamos aqui com um vetor, menos 1. Então, esse comando aqui, getLength, vai dizer que nossa sequência tem um tamanho 4. Novamente, com a posição lá de 0 até n-1, vai pegar aqui qual que é o valor do vetor sequência na posição sequência.getLength 0, menos 1. De maneira que, da mesma forma, né, se executar isso daqui agora, a nossa última tarefa ali é essa tarefa 0, né? Então aqui retornou 4, daí menos 1, 3, acessou a sequência na posição 3, que é o 0, e vai ter lá o sedbox de qual que é o nosso makespan. Se a gente mudasse aqui, até de maneira bem empírica, aqui fizesse lá o 3, 2, 0, testasse uma outra sequência, podia pegar, vir aqui e ia ter lá qual que é o novo makespan, 29. Isso daqui, como a gente tinha conversado, poderia pegar até e fazer uma busca exaustiva aqui para encontrar qual que é a sequência de melhor makespan, o que acaba funcionando para número de tarefas reduzidos, mas vira inviável para problemas maiores. Tá? Então agora nós conseguimos já ter um bom avanço aí em termos dos nossos resultados. Nós já conseguimos determinar quais são esses instantes de início e término de processamento de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas e, como consequência, conseguimos também saber qual que é o makespan. E daí, com isso, a gente dá um bom avanço aí e pode partir para testes em algumas coisas maiores e até os algoritmos vão ser agora os mais interessantes, que é tentar trabalhar com gerações dessas sequências aqui que nós temos. Alguma pergunta aqui desse bloco? Não? Esse código depois eu vou passar ele inteiro para vocês também. Tá? Eu coloco lá no GitHub, faço isso até durante hoje aqui, algum momento da aula, para todo mundo conseguir ter acesso aí ao projeto inteiro. Então, vamos fazer mais um daqueles intervalos, né? Vou só parar aqui